Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje vamos explorar um tema central para a fé cristã, mas que Hum, às vezes fica meio esquecidinho, sabe? sim. O papel do Espírito Santo na vida do cristão moderno. Hum, E para nos guiar nessa jornada, hum. temos o livro O Deus Esquecido, do Francis Chan. Legal. Mas antes de começarmos aquele recadinho básico, né? Sim, Curtam, claro. compartilhem esse episódio Isso. e se tiverem sugestões de livros que abordem essa temática, Aham. deixem nos comentários. Pô, Adoramos saber a sua opinião. legal. Preparados para desvendar os mistérios do Espírito Santo com a gente? Com certeza. É um tema fascinante. É como você bem disse, muitas vezes negligenciado. É. O Francis Chan vai direto ao ponto, argumentando que muitos cristãos, apesar de acreditarem no Espírito Santo, não têm uma experiência real, consciente da sua presença. Nossa. É como se houvesse um abismo. O abismo é uma ótima maneira de colocar. É. E sabe, ele usa uma imagem no livro que me deixou pensando? Hum. Imaginem alguém que passou 20 anos numa ilha deserta lendo só a Bíblia. Caramba. De repente, essa pessoa volta para a civilização, Hum. entra numa igreja comum hoje em dia. O choque seria enorme, né? Totalmente. É É. como se o Espírito Santo tivesse se tornado um conceito distante, É. teórico. E o Chan faz uma provocação fortíssima. Ele diz que se fosse o diabo, Meu Deus. faria de tudo para que as pessoas ignorassem o Espírito Santo, Sabe? porque isso enfraqueceria a igreja. Nossa, tá. Uau. E arrepiar, né? Coisa... E ele nos desafia a questionar tudo o que já ouvimos sobre o Espírito Santo, Sim. a reavaliar nossas crenças, assim como ele próprio fez. Ele conta que depois de um encontro com as testemunhas de Jeová, Ah, que questionaram a crença deles sobre o arcanjo Miguel, sei. ele teve que parar e se perguntar: será que eu realmente busquei essa verdade nas Escrituras? Ou apenas aceitei o que me disseram? Essa pergunta vale para todos nós, não é? Sem dúvida. Não, Aria. Questionar, Aham. investigar, confrontar nossas crenças com a palavra de Deus é essencial. É como os berianos, Berianos? mencionados em Atos 17.11, Sim. que examinavam as escrituras, Certo. para verificar se o que os apóstolos ensinavam era realmente verdade. Eles não aceitavam nada de forma passiva, e nós também não deveríamos. É verdade. É, E quando falamos em buscar a verdade sobre o Espírito Santo, e sim. precisamos encarar os medos que nos impedem de experimentá-lo em plenitude. Chan destaca 3 medos principais. Quais? O medo de Deus não se manifestar, o medo de Deus pedir demais Sim. e o medo do que os outros vão pensar. Nossa... Você já se viu paralisado por algum desses medos? Com certeza. Esses medos são comuns a todos nós. O próprio Chan confessa que, por causa da sua criação em uma igreja mais conservadora, ele tinha receio de se abrir para as manifestações mais visíveis do Espírito. Ele conta a história de um amigo que tinha pavor de conhecer a vontade de Deus, porque temia o que ele poderia pedir. É compreensível. Mas esse medo nos impede de viver a plenitude da fé. Exatamente, eu lembro de quando... Deixa pra lá. Tá. Mas é fato que o medo da opinião alheia também é fortíssimo, né? É. Principalmente hoje em dia, com tanta gente preocupada com as aparências. Sim. O Chan, que mora na Califórnia, sabe bem como essa pressão social pode influenciar até mesmo a vida dos cristãos. Sem dúvida. É. E é importante lembrar que existe um medo válido, Qual? que é o de apagar o espírito. Como Paulo nos alerta em 1 Tessalonicenses 5.19, é preciso ter discernimento Sim. para diferenciar as verdadeiras manifestações do espírito, de falsas profecias ou experiências emocionais vazias. É como se tivéssemos que aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. Sim. Em meio a tantos ruídos, né? Yes. O próprio Chan teve que rever sua postura em relação à profecia, aprendendo a discernir entre o verdadeiro e o falso. É um aprendizado constante, né? Com certeza. E no meio de tantos medos e dúvidas, Sim. o Chan nos lembra que o Espírito Santo não é apenas uma força impessoal, mas uma pessoa com quem podemos ter um relacionamento íntimo, como amigo querido. Ele usa a analogia de uma amiga Kristen, Sei. que sofreu muito com a perda da sua mãe adotiva para ilustrar a profundidade desse relacionamento. É lindo isso, né?
sei. Sim. É como se o Espírito Santo estivesse ao nosso lado nos momentos difíceis, nos consolando e nos guiando como um amigo de verdade. E essa imagem nos leva à parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Sim. Assim como o pai acolhe o filho de volta de braços abertos, o Espírito Santo também nos acolhe com amor incondicional. Sim. Importa o que temos feito. Nossa, que lindo. E esse relacionamento com o Espírito Santo é transformador e não se limita aos domingos, né? Não. O Chan critica a fé de aditivo. Aquela que na religião é só um complemento à vida e não a força motriz que nos impulsiona. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. É como ter um carro potente na garagem e nunca usá-lo. O Chan usa a sua própria experiência para ilustrar esse ponto. No início da sua jornada, ele se empolgava com multidões. Mas agora busca a ação de Deus em sua vida de uma forma que vai muito além do talento humano. É como se ele tivesse descoberto que a verdadeira realização vem da obediência ao Espírito Santo. E não da busca por sucesso ou reconhecimento. Que mudança radical, né? Pois é. E essa busca por uma vida guiada pelo Espírito Santo nos leva ao próximo ponto. Qual? A visão de uma igreja sobrenatural. Onde a presença de Deus é palpável e transformadora. Exatamente. Usa exemplos incríveis para ilustrar essa visão. Ele conta a história do Dave Phillips, um homem tímido que, guiado pelo Espírito Santo, fundou o Fundo de Combate à Fome Infantil. Nossa. Uma organização que já ajudou milhões de crianças em todo o mundo. Que legal. É a prova de que quando nos rendemos à ação do Espírito, podemos realizar coisas extraordinárias. Coisas que jamais conseguiríamos sozinhos. Que exemplo inspirador. E o Chan também descreve a transformação que aconteceu em sua própria igreja, Cornerstone, onde os membros começaram a compartilhar recursos, abrigar uns aos outros e praticar a generosidade radical, criando uma comunidade que refletia o amor e a compaixão de Cristo. Imagina, só que lindo seria se todas as igrejas fossem assim. Seria incrível, né? Uma verdadeira revolução. E o Chan nos desafia a não nos contentarmos com uma paz normal, com uma vida morna e acomodada. Ele nos convida a buscar mais, a ansiar pela plenitude do Espírito Santo, a experimentar a vida em toda sua intensidade e significado. É verdade. E você o que acha? Eu acho que... Tá pronto para Elen? Estou. Que bom. Essa é a pergunta que não quer calar, né? O que cada um de nós está disposto a fazer para viver uma vida realmente guiada pelo Espírito Santo. Que marcas queremos deixar no mundo? O Chan nos provoca a refletir sobre o que poderíamos realizar se realmente ouvíssemos os sussurros do Espírito Santo, mesmo quando eles nos levassem por caminhos desafiadores e inesperados. Verdade. Ele usa exemplos como o da Esther Ann Kim, que arriscou a vida para pregar o evangelho na prisão. Nossa. E o da adolescente que sustentava 14 crianças. Meu Deus. Para nos mostrar o poder do amor radical, inspirado pelo Espírito Santo. Sim. São histórias que nos mostram que a vida no Espírito é uma aventura emocionante, cheia de desafios, mas também de alegrias. Sim. Vitórias e realizações que jamais alcançaríamos com nossas próprias forças. São histórias incríveis, né? Pois é. E nos fazem pensar, qual será a nossa história? Verdade. O que Deus quer fazer através de nós? Acho que essa conversa rende muito mais, não é? Acho que sim. Vamos continuar essa jornada na próxima parte do nosso mergulho. Com certeza. Combinado. É isso aí. Legal. Até a paz. E por falar em além, você se pega às vezes pensando qual a vontade de Deus para minha vida. Nossa, é verdade. A gente quer um mapa detalhado para o futuro. Mas se a chave for ouvir a voz do Espírito Santo no aqui e agora. Nossa, é verdade. A gente fica tão ansioso pelo futuro que esquece de viver o presente. E o Chan coloca isso de uma forma que me fez refletir. Essa busca incessante pela vontade de Deus pode ser, na verdade, medo disfarçado. Medo de errar, de fazer a escolha errada. E aí a gente fica esperando um sinal gigante. Sei. Como se Deus fosse um GPS que só dá direções exatas, né? Exatamente. E essa paralisia nos impede de embarcar na aventura da fé, né? O Chan nos lembra que Deus se importa mais com a nossa disposição em obedecer à sua orientação hoje do que com a nossa capacidade de prever o futuro. Ele quer que a gente confie nele
a cada passo, como um guia que segura nossa mão durante uma trilha desconhecida. É um ato de fé radical, né? Abandonar o controle, se entregar à vontade do Pai. Sim. Mesmo sem saber exatamente onde essa jornada vai nos levar. Confesso que isso mexe comigo, você já se sentiu assim. Muitas vezes. Mas é como a história de Abraão que lemos na Bíblia. Sim. Ele não fazia ideia para onde estava indo e que desafios enfrentaria. Nossa. Mas obedeceu à voz de Deus e se lançou em uma jornada de fé que o levou a se tornar pai de uma grande nação. Uau. Inspirador, né? Com certeza, e essa disposição em obedecer, em seguir a orientação do Espírito Santo. Sim. É o que separa a fé genuína da fé de aditivo, que o Chan critica, né? Aquela em que a religião é só um acessório e um detalhe na vida. E não a força que nos move. Como ter uma Ferrari na garagem e só usar para ir na padaria da esquina. Perfeito, é como se ele dissesse. Gente, acordem. Não se contentem com migalhas. Busquem a transformação radical que o Espírito Santo oferece. É como trocar uma vida sem graça em preto e branco por uma experiência em alta definição, colorida, vibrante. A gente tem à disposição a ferramenta mais poderosa do universo. Verdade. Capaz de nos transformar, nos levar a um novo nível de fé e de realização. Mas por medo ou preguiça, preferimos ficar na zona de conforto. E essa zona de conforto é uma armadilha, né? O Chan nos convida a romper com as correntes do medo da insegurança da passividade. Sim. E nos lançar nos braços do Pai, confiando que Ele nos guiará e nos sustentará a cada passo. E Ele nos garante, vale a pena. Ele descreve a vida no Espírito como uma aventura emocionante. Cheia de desafios, sim. Mas também de alegrias, vitórias e realizações que jamais alcançaríamos sozinhos. É verdade. Ele nos dá um mapa para essa jornada. É legal, Carl. O Chan destaca a importância de cultivarmos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. De ouvirmos a sua voz e obedecermos às suas orientações. De permitirmos que Ele nos molde e nos transforme à imagem de Cristo. É como ter um GPS divino nos guiando pelos caminhos da fé, nos alertando sobre os perigos, nos mostrando os atalhos, nos levando a lugares que jamais imaginaríamos sozinhos. Exatamente. E o Chan nos encoraja a não ter medo de nos perder. De sair da rota planejada. De seguir os impulsos do Espírito Santo, mesmo quando eles nos levarem por caminhos desconhecidos e desafiadores. É a beleza da aventura, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente, mas a certeza de que estamos sendo guiados por Deus nos dá confiança para seguir em frente. Sim. Sem medo, com a convicção de que Ele está no controle. É isso aí. E o Chan usa a história de Thomas e Jane para ilustrar essa jornada. Um casal que largou toda uma vida confortável e promissora para seguir o chamado de Deus e servir aos necessitados. Nossa. É a prova de que quando nos rendemos à vontade do Pai, Ele nos capacita a realizar coisas extraordinárias, mesmo que isso implique em sacrifícios. É inspirador demais. É. E o Chan também coloca uma questão muito importante. Não. A necessidade de vivermos em comunidade, de nos apoiarmos, de sermos uma família, assim como os primeiros cristãos. Sim. Ele conta a história de um ex-membro de gangue que se decepcionou com a igreja. Nossa. Porque esperava encontrar ali o mesmo senso de pertencimento que tinha em sua antiga gangue. É um alerta para que a igreja seja realmente um lugar de acolhimento, de amor genuíno. Sim. E o Chan descreve a transformação que aconteceu em sua própria igreja, Cornerstone, onde os membros começaram a compartilhar recursos, abrigar uns aos outros e praticar a generosidade radical. Sim. Criando uma comunidade que refletiu o amor e a compaixão de Cristo. É um exemplo a ser seguido, né? E o Chan nos desafia a não nos contentarmos com uma igreja normal, com uma vida cristã morna e acomodada. Ele nos convida a buscar mais, a ansiar pela plenitude do Espírito Santo, a experimentar a vida em toda a sua intensidade e significado. Ele nos mostra que a verdadeira força da igreja não está em seus programas, em sua estrutura, em seus recursos, mas na ação poderosa do Espírito Santo, que nos transforma, nos capacita a amar e a servir como Cristo. E ele vai além, nos desafiando a sermos uma igreja sobrenatural, que transcende os limites da lógica humana, que desafia as expectativas do mundo, que manifesta o poder de Deus de forma visível e impactante. É verdade. É um convite para vivermos o evangelho em sua plenitude, para sermos sal e luz no mundo, para demonstrar o amor de Cristo em ações concretas, para transformar a realidade ao nosso redor, para deixar um legado que ecoará por gerações. E essa transformação começa em nós, né? É preciso que cada um de nós se renda à ação do Espírito Santo, que permita que Ele nos molde e nos use de acordo com a sua vontade. Sim. Mas como fazer isso na prática?
É um processo diário, né? De buscar a Deus em oração, de meditar em sua palavra, de ouvir a sua voz, de obedecer às suas orientações e nos entregarmos completamente aos seus cuidados. É como aprender a dançar com o Espírito Santo, né? Deixar que ele nos conduza, que nos guie pelos passos da fé, que nos leve a um novo nível de intimidade com Deus. E essa dança pode ser desafiadora às vezes, né? Pode exigir que a gente saia da zona de conforto, que enfrente nossos medos, que abandone velhos hábitos, que se lance em águas profundas. Mas o que você acha? Vale a pena correr o risco? Com certeza o Tio nos garante que quando nos rendemos à ação do Espírito Santo, experimentamos uma alegria, uma paz, uma liberdade que jamais encontraríamos em outro lugar. Verdade. É como se a vida ganhasse um novo sabor, um novo sentido. E essa alegria transborda, né? Contamina as pessoas ao nosso redor, transforma relacionamentos, impacta comunidades, leva a luz de Cristo aos lugares mais escuros. É até contagiante. É como se a gente se tornasse um canal da graça de Deus, né? Irradiando seu amor, sua compaixão, a sua esperança, por onde quer que a gente vá. E essa é a essência da vida cristã, né? Ser um reflexo de Cristo, um instrumento do seu amor, um agente de transformação no mundo. E o Chan nos convida a não ter medo de sermos diferentes, sermos radicais, de sermos ousados, de vivermos o evangelho em sua plenitude, sem concessões, sem máscara, sem medo do que os outros vão pensar. O que você acha disso? É verdade, é um convite para vivermos sem medo, né? Ser autêntico, sem máscaras, vivendo o evangelho com tudo que temos. Mas como colocar isso em prática? O Chan nos incentiva a não resistir aos impulsos do Espírito Santo, mesmo quando eles parecem estranhos ou desafiadores para o mundo. É como a história de Davi dançando diante da Arca da Aliança, lembra? Sim, foi criticado, ridicularizado. Mas não se importou com a opinião dos outros. Ele estava totalmente entregue à adoração a Deus, guiado pelo Espírito Santo. Sim. Isso era tudo o que importava. Verdade. Às vezes precisamos ter essa mesma ousadia, né? Com certeza. E o Chan nos alerta para o perigo de domesticarmos a fé. De tentarmos encaixar a ação do Espírito Santo em caixinhas. Sei. Sufocando o entusiasmo e a radicalidade que deveriam nos caracterizar. É como tentar colocar um leão numa gaiola. É verdade. E ele conta a história da reação que as pessoas tiveram. Quando ele decidiu doar todos os direitos autorais do seu livro anterior, Louco Amor, para uma organização que combate a pobreza e a injustiça social. Algumas pessoas o criticaram. É mesmo? Dizendo que ele estava sendo ingênuo, que deveria ter guardado pelo menos parte do dinheiro. E a resposta do Chan foi: e não é uma emergência o fato de crianças estarem sendo exploradas e traficadas em todo o mundo. Porque essa causa não seria uma emergência. É uma pergunta que nos coloca em xeque, né? Quais são as nossas prioridades? O que realmente consideramos urgente? É um chamado para despertar a compaixão em nossos corações. Para a generosidade, para o amor radical que Jesus nos ensinou. O Chan nos desafia a não fechar os olhos para o sofrimento do próximo, a não nos acomodarmos com a injustiça, a não nos calarmos diante do mal. É um chamado para sermos agentes de transformação, para usarmos os dons que Deus nos deu, para fazer a diferença no mundo, para levarmos luz aos lugares mais escuros. E ele nos encoraja a não ter medo de sermos diferentes, a vivermos o evangelho em sua plenitude sem concessões. Afinal, fomos chamados para sermos sal e luz no mundo. Sim. Para impactar a nossa geração, para deixar um legado. E o Chan termina o livro com uma pergunta que mexe com a gente. Qual? E se essa última biografia fosse a sua? Nossa! Que história seria contada? Que marcas você deixaria no mundo? É um convite para avaliarmos a nossa vida, né? Quais são as nossas prioridades? Estamos realmente buscando a Deus de todo o coração. Estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie. As respostas para essas perguntas vão determinar o rumo da nossa história. Verdade. O legado que vamos deixar. Que esse legado seja marcado pelo amor, pela justiça, pela compaixão. Sim. Pela ousadia, pela radicalidade do evangelho. Que sejamos conhecidos como pessoas que amaram a Deus e o próximo de todo o coração. Que sejamos instrumentos do Espírito Santo, agentes de transformação, reflexos da glória de Cristo. Que a nossa vida seja uma biografia extraordinária, que inspire outras pessoas a buscarem a Deus de todo o coração. E que a história continue. E por hoje encerramos nosso mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí, pessoal. Mas não se esqueçam, curtam, compartilhem esse episódio. E deixem suas sugestões de leitura nos comentários. Isso aí. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Eu dou aqui.